Você conhece a teoria da transferência de sinais? Bem, essa é uma teoria que pode ser aplicada à hipnose. Se você não conhece, eu vou falar um pouco dela e como você pode aplicá-la à hipnoterapia com um caso, assim, um dos casos mais importantes que eu já atendi na minha vida ao longo desses 11 anos. E é um caso que teve uma tentativa até de suicídio, um caso realmente bastante grave, bastante sério e que teve sucesso. E eu vou contar essa história para vocês. Me acompanhem nesse vídeo. Ela propõe que a nossa mente consegue se comunicar através de ondas eletromagnéticas. Ela transfere informações através de ondas eletromagnéticas, assim como as ondas eletromagnéticas transferem ondas de rádio, né? Transferem ondas de rádio. E isso já foi testado várias vezes em experiências controladas. Enfim, o objetivo aqui não é comprovar a teoria, mas mostrar como ela pode funcionar. Bem, partindo do princípio que o nosso cérebro, ele, na sua atividade de pensamentos, ele emite ondas eletromagnéticas, a gente pressupõe que essas ondas eletromagnéticas, assim como todas as outras, né, carregam informações. E essas informações, elas fluem livremente fora do tempo e do espaço. São capazes de serem transferidas à velocidade da luz. Então, como o nosso cérebro ele é capaz de emitir campos de ondas eletromagnéticas que transferem informações, e essas informações atravessam fora do tempo e do espaço, né, e conseguem se transportar na velocidade da luz, elas não se limitam à distância, né? O que pode estar limitando é a consciência da distância. Como assim, Rafael? Eu vou te explicar mais ou menos. Bom, eu atendi um jovem, ele na época tinha 19 anos, isso faz bastante tempo atrás, e esse rapaz ele não quis ir ao processo de terapia, ele não quis ir, ele não queria participar. Na época eu atendia só como hipnólogo e psicólogo, não atuava ainda como coach, como hoje. E nessa época, ele como ia forçado, né? Ele ia porque a mãe levava de carro, obrigava. Tinham várias questões aí que envolviam o caso desse rapaz, né? E ele foi diagnosticado com depressão, foi indicado, né, por mim para outro psiquiatra que não admitiu o diagnóstico. Ele tinha uma série de sintomas de diferentes transtornos, então não tinha como fechar o diagnóstico de depressão. Mesmo assim, eu nunca trabalhei com o diagnóstico fechado, só como uma possibilidade. E esse rapaz ele ia obrigado. E depois de um tempo, eu fazendo vários exercícios com ele respondia muito bem à hipnose, só que ele não assumia a responsabilidade, porque ele não tinha foco, ele não sabia qual era o resultado. A gente tentava, buscava, realmente ficava lá no tentar, porque não conseguia encontrar ali um motivo dele viver, né? Então, com o passar do tempo, ele foi melhorando e, como ele mesmo relatava, Rafael, dá a impressão que eu dou um passo para frente e 2 passos para trás. E por quê? Ele se sentia bem, se sentia motivado e tudo mais, e não conseguia. Se sentia bem, se sentia motivado, voltava de novo. E chegou um momento que não teve como, porque ele não estava respondendo, ele não estava conseguindo sair, né, ultrapassar aquele nível. Foi conversado entre eu e ele, né, e a mãe, a possibilidade dele voltar à consulta ao psiquiatra para algum tipo de medicamento, né, pudesse ajudá-lo. Então, aquele clássico decapitador de serotonina foi passado para ele pelo psiquiatra e ele começou a tomar. Depois de uns 15 dias começou a fazer efeito e ele começou a responder e manter o resultado. E se sentiram bem. Começou a fazer várias atividades, né? Para a gente ter uma noção, ele não tomava banho, ele não se arrumava, né? Ele fingia que tomava banho, ligava o chuveiro, deixava a água caindo.
ele não estava na faculdade mais, ele estava matriculado, mas mentia para os pais, dizia que ia, mas ficava do lado de fora, não frequentava as aulas. E ele começou a assumir isso da faculdade, começou a tomar banho, quis entrar na academia, começou a querer emagrecer, começou a querer aprender a cozinhar para poder fazer a própria comida, não comer mais comidas congeladas, e isso foi tendo um resultado bacana. E uma semana depois ele tentou se matar, né? Cortando os pulsos ali. E a gente não entendeu por quê. A mãe ligou desesperada, aquela história toda, marcamos uma consulta, e ali depois ela quase desistiu na hora da consulta de urgência ali, e ela me explicou por quê. Na verdade, ela percebeu que ele não tentou de fato o suicídio, que ele estava chamando atenção, né? E contou a história lá, enfim, vou entrar em muitos detalhes para não comprometer aí a identidade, né? Para a gente poder preservar a identidade do cliente. E ali eu não sabia mais o que fazer. Hipnose quântica. Veio na hora aquele estalo, né? Hipnose quântica. Se ele não está assumindo a responsabilidade, é hora de você fazer uma intervenção, né, mais efetiva, né, e modelar no campo psíquico a figura dele sendo responsável pela transformação que ele começou a visualizar, né, de ficar mais magro, de cozinhar e tudo mais. E como que é feito isso? Como que eu fiz isso? Você deve estar se perguntando. Bom, lembra que eu falei que o nosso cérebro, né, ao processar informações, ele cria campos eletromagnéticos que contêm e transferem informações na velocidade da luz e não se limita ao tempo, nem ao espaço, nem à distância. Ok, então o que eu projetei na minha mente? Primeiro, eu marcava um horário fixo, que eu sabia que ele estava em casa, que ele estava tranquilo, né, pelas atividades que ele relatava no dia a dia, e mesmo assim não precisava dessa questão, desse detalhe, né, não se limita ao tempo nem ao espaço, lembre-se. Então, eu determinava justamente só para eu me concentrar, só para eu poder organizar aquilo e ter uma consistência, para emitir o sinal com consistência. Então, eu pegava todas as atividades que a gente fazia e repetia. Como que eu fazia? A gente faz a visualização e projeta, né, a mensagem. Então, eu fazia uma sessão de respiração, de relaxamento e mentalizava esse rapaz. Mentalizava ele. Pegava ali alguns detalhes que ele tinha descrito do quarto dele, quando a gente estava treinando visualização, e me visualizava ali no quarto dele, geralmente era escuro, e fazia a autossugestão, né, como se eu fosse ele, né, com o nome dele, usando ele, me vendo na pessoa dele, praticando as atividades que ele propôs, que ele estava realizando durante o processo hipnoterapêutico, para reforçar o aprendizado, para que ele pudesse captar aquelas informações e repeti-las na sua mente, criar um condicionamento neuroassociativo à distância, né? Os sinais eletromagnéticos, a hipnose quântica, né? Onde você está trabalhando ali com possibilidades, né? São ondas de possibilidades que são projetadas. E essas ondas de possibilidades só vão entrar em colapso desde que a consciência dele se identifique. Então não adianta você projetar com ideias suas, com vontades suas, né? No caso, o terapeuta projetar as suas vontades e os seus desejos. Você tem que ser sutil, você precisa utilizar conceitos da hipnose ericksoniana, né, da hipnose naturalista, e utilizar o material que vem do cliente para construir essas induções à distância. Então, o que você vai fazer ali basicamente? É o que você faz com o cliente, só que fazendo com você, projetando para o cliente a energia eletromagnética. Como que projeta a energia eletromagnética, Rafael?
por emissão de pensamento, né? Primeiro você vai criar a conexão, você vai se visualizar como ele, você vai pegar os sentimentos que ele sente e vai autoinduzir esses sentimentos. No caso ali eram sentimentos de incoerência, de medo, né? De desconforto, aquele sentimento de descobrir o novo, de começar a experimentar com as suas próprias mãos e pensar nesses sentimentos. Então eu evoquei memórias desses sentimentos, coisas que eu vivi, só que me visualizando como ele e repetindo frases e palavras específicas do discurso dele para evocar esses sentimentos em mim, me vendo como ele. Depois a gente faz o projeto, a projeção do que ele queria fazer. Então eu me visualizava como ele na academia, malhando tranquilo, relaxado, seguro, confiante. Eu me visualizava como ele cozinhando, preparando o próprio alimento e ingerindo esse alimento com prazer, com segurança, com aquela satisfação de ter feito com as próprias mãos, né? Eu visualizava ele tendo diálogos sociais de forma mais segura, porque ele tinha episódios de crise de pânico em situações sociais, né, também. Então, mais ou menos isso. Não sei se deu para pegar a ideia básica, os conceitos básicos dessa apresentação, dessa aula, mais ou menos aí, né? E qual foi o resultado? Enfim, ele conseguiu emagrecer, né? E conseguiu permanecer na academia. Depois de um tempo ele saiu da academia e resolveu fazer exercícios ao ar livre, caminhar, andar de bicicleta. Continuou cozinhando a própria comida, fazendo o próprio alimento, porque a mãe não trabalhava, o pai trabalhava, eles compravam muita comida congelada, tudo congelado, legume, arroz, tudo, o arroz de saquinho, aquele tudo feijão de lata, aquelas coisas, tudo industrializado, carne, legume, tudo que você imaginar. E ele passou a fazer o próprio alimento, decidiu convencer aos pais que ele realmente não queria fazer aquele curso, era um curso igual, né, o que o pai era formado, então foi uma imposição do pai e ele escolheu fazer outro curso. Ele conseguiu criar autonomia e sair do processo. Tem mais algumas técnicas que eu apliquei com ele, que eu criei para aplicar com ele, que eu vou estar disponibilizando também aí no meu canal. E eu fiz uma coisa que eu estava pensando há muito tempo e eu tenho certeza que você vai gostar se você se interessa por hipnose. Eu deixei todo o conteúdo que eu tenho gravado até hoje de hipnose liberado aqui no meu canal no YouTube. Tá tudo liberado e por pouco tempo, eu não sei por quanto tempo eu vou deixar, enfim, até eu perceber que criou o impacto que eu queria, eu estou liberando todos os conteúdos gravados que eu tenho e estou colocando aí conteúdos novos como esse, que são técnicas mais avançadas de hipnose. Por que eu estou fazendo isso? Justamente porque eu quero me esvaziar do comum, do básico, do que todo mundo vem repetindo sobre a hipnose, e eu resolvi falar sobre técnicas que ninguém fala, como essa técnica da hipnose quântica, né? Usando aí princípios da telepatia, né? E da teoria da transferência de sinais. Beleza? Então, se você curtiu, deixa aí o joinha. Se você não curtiu, deixa aí também o dislike. Comente o que você achou. Tire suas dúvidas também aqui nos comentários, tá? E se inscreva no meu canal se você gostou do conteúdo e clica aí no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão estar nessa pegada aí de hipnose quântica, de espiritualidade, enfim, você vai gostar dos novos conceitos de hipnose que eu vou estar trazendo para você. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Forte abraço!